Meu nome é Daniela Sparco, eu tô no 3º semestre do curso de cinema. Faz muitos anos que eu pinto cabelo de vermelho. Eu já tive ele de várias cores, eu comecei a pintar o cabelo com 8 anos, mais ou menos. Eu não conseguia me expressar muito bem e eu expressava tudo no visual. Meu nome é Estela Mares Rocha Lacevich, sou casada, tenho 2 filhos, gosto muito da minha casa. Eu, no momento, não estou trabalhando, eu já trabalhei, sou nutricionista. Eu tenho bruxismo noturno. Eu tenho bruxismo. O estresse e a pressão do dia a dia são comuns na vida atual. Esse cotidiano agitado é causa de tensão permanente na maioria da população. Nosso corpo reflete este cansaço e ansiedade de várias maneiras. Por exemplo, rangendo e pressionando os dentes, tensionando músculos do pescoço e da face. Este distúrbio, que ocorre normalmente à noite, é conhecido como bruxismo. Este é um problema que nem todos sabem que tem. O bruxismo, porém, apresenta alguns sinais. Acordar com dor de cabeça, na face ou no pescoço, sensibilidade e desgaste dos dentes podem ser um alerta. O estresse é uma resposta interna do próprio corpo frente a situações que nós chamamos então de estressores externos. As tensões emocionais nós vamos manifestar elas tanto durante o dia como durante a noite, durante o sono. Quando nós temos situações que de alguma forma durante o dia não foram bem trabalhadas, não foram resolvidas, preocupações, frustrações que de alguma forma o sujeito não lidou adequadamente, o sono vai sofrer com isso. Ao invés de ter um sono reparador e relaxado, mesmo dormindo, tensionar partes do corpo, inclusive a região da face. Menina, você é um doce de menina. Me diz as coisas que tu gosta de fazer. Tu gosta de fazer cosplay. A gente se veste como o nosso personagem preferido. Na verdade, pode ser tanto personagem de filme quanto desenho, anime, qualquer coisa. Tipo, tu tem que se identificar. O que importa é isso. Aqui eu tava fazendo cosplay do Range. Isso é no meio de uma feira de animes, que todo mundo faz cosplay de alguma coisa, ou não faz de nada, ou só vai pra tirar foto dos outros. Tu tem banda. Tem banda de música. É um rock alternativo. Começou o ano passado, eu conheci o Stefano no curso de cinema. E aí, numa dessas, ele chegou pra mim, me tirou da aula e eu tenho que falar contigo. Aí eu falei, tá, porque a gente vai fazer uma banda. Tipo, vamos fazer uma banda, sério. Aí eu falei, tá bom, bora, vamos fazer. E o que vocês fazem? Vocês tocam em lugares? Ou... Não, por enquanto é mais divulgação na internet. Lá por 2010 você se deu conta que tinha uma coisa diferente. Eu comecei a estudar em São Leopoldo, comecei a fazer cinema em São Leopoldo. Então, eu vim morar pra cá. E eu acho que toda essa questão de me afastar da minha família, de ter que morar longe, de não poder voltar todo fim de semana, isso me perturbava bastante, eu não estava acostumada. Então eu acho que isso contribuiu bastante para que eu começasse a ter um sono mais agitado. Eu acordava, eu sentia dor de cabeça e teve uma vez que eu estava cochilando, e eu tava sonhando e eu acordei no meio do sonho, porque senti que eu tava fazendo uma força, assim, tava fazendo força com os dentes. Aí eu resolvi ligar pro meu dentista, eu liguei no mesmo dia pro meu dentista e eu disse, aconteceu isso, eu acordei mordendo os dentes e eu não sei o que eu tava fazendo. E ele, não, mas fica tranquila, isso aí se chama bruxismo noturno, várias pessoas têm, e isso é uma coisa muito normal. Bruxismo é uma disfunção neuromuscular funcional. Os principais sintomas do bruxismo são o ranger dos dentes, as dores musculares, as dores na articulação temporomandibular,
dores de cabeça ditas idiopáticas, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, o travamento de abertura de boca, principalmente pela manhã. O bruxismo noturno se caracteriza pela mobilização e ranger dos dentes, enquanto que o bruxismo diurno pelo apertamento dos dentes. Aqui, na verdade, não é um ateliê, eu chamo de oficina. Porque é um pouquinho de cada. Então, se eu tenho um quadro para botar em casa, eu que vou lá e faço o furo e boto o quadro. Se eu tenho uma cadeira lá de baixo que fica muito tempo no sol e eu tenho que pintar, eu não vou chamar alguém para pintar. Eu mesma vou lixar, porque eu tenho a minha lixadeira, e eu mesma vou pintar. Tu identificava alguma situação de estresse ou de tensão no teu dia a dia, assim, lá na época que tu descobriu o problema que tu tinha, que piorava? Com 16 anos eu perdi meu pai com câncer no pulmão. Foi aí que começou o bruxismo. Começaram dores de cabeças intensas a partir dos 16 anos, 17. Eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha irritação com facilidade. Então, desde os 16, 17 eu venho com bruxismo todo esse tempo. Há uns 4 anos atrás é que eu fui tratada. Durante o dia tu notava essa tensão nessa região da face também? Notava. Eu tinha muita dor de cabeça, muita, que eu ia parar no hospital. Eu fiz ressonância para saber se eu tinha algum coágulo, algum tumor cerebral. Eu não tinha, eu fiz tomografia, eu fui no neuro, fiz de tudo quanto é exame, nada eu tinha, e ninguém dizia, Estela, tu tem bruxismo. Geralmente o diagnóstico de bruxismo é feito pelo próprio paciente, porque ele vem já relatando a sintomatologia, né? As pressões noturnas e diurnas, as dores de cabeça e naturalmente nós como cirurgiões dentistas a análise da oclusão dentária. Porque a partir dos desgastes das superfícies dentárias, nós vamos percebendo as perdas de dimensões verticais, ou seja, a boca vai apertando cada vez mais, diminuindo essa altura, e destruições dentárias. O bruxismo, que está, então, relacionado diretamente com um efeito malévolo sobre a oclusão dentária, essa oclusão dentária em fase de crescimento altera as suas dimensões, altera as suas relações oclusais e, consequentemente, passa também a envolver a fase de crescimento do ser humano. Chegava a notar a diferença de um dia para o outro, dependendo do que estava acontecendo na tua vida? Diferença de um dia para o outro, não. Eu nos primeiros minutos assim que eu acordava, eu tava com a boca tava mais amortecida. Tinha dias piores, dias melhores? Tinha dias que eu acordava normal, não sentia nenhum amortecimento na boca, não sentia nada diferente. Mas tinha dias assim, dependendo, por exemplo, eu tava tendo um pesadelo, aí eu acordava tensa e eu percebia que tinha alguma coisa errada. A banda relaxava ou tensionava? Depende, importa é as pessoas que estão comigo na banda. As pessoas da banda me fazem bem. Tava todo mundo legal, todo mundo em alto astral. De repente chega você. Onde é que vocês se conhecem? A gente conheceu na faculdade de cinema, né? Na faculdade de cinema. Há quanto tempo isso? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás. 2 Um anos atrás. ano e pouco. E como é que tu descobriu que ela tinha bruxismo? Ela te contou ou você percebeu alguma coisa? Dava pra ouvir, às vezes, quando ela dormia. Barulho estranho, assim. Ela conseguia parar de ranger os dentes se tu pedia pra ela? Por alguns minutos sim, mas depois ela voltava. Depois ela voltava. Ela fez tratamento porque tu pedia ou o que houve? Não, eu acho que eu devo ter falado e ela deve ter se dado conta, né? Talvez desse umas dores. Na verdade eu fiquei com medo. Fiquei com medo de, sei lá, gastar demais os dentes. O impacto do bruxismo no cotidiano dos pacientes pode ser visto sob 2 aspectos. O primeiro, pessoal, ou seja, a progressiva desorganização da cavidade bucal, que leva então às disfunções, que cria a instabilidade, inclusive na segurança desta função, ou seja, o senhor acorda de manhã e não consegue abrir a boca, isso vai piorando cada vez mais,
as dores vão se tornando cada vez mais fortes. Ponto 2, a relação familiar e principalmente conjugal, em que dormir juntos passa a ser uma situação extremamente sonora, digamos, né? Com um barulho, com um ruído bastante desagradável. Eu descobri o meu bruxismo porque eu fui na dentista ver uns toros que eu tenho na parte interna da boca. Tem gente que tem no céu da boca e tem gente que tem no osso. É umas bolas de osso que nascem. E eu comecei a tocar naquilo dentro da minha boca e me apavorei. Eu pensei que era alguma coisa séria. E a minha dentista disse, não, Estela, esses são toros, isso aqui tem gente que tem no céu da boca e tal. Mas o que tu tem é um bruxismo que eu nunca vi na minha vida, ela falou. Né? Eu digo, ela já como? percebeu. Olha, tu não tem dente inferior. Daí eu olhei, eu não tinha dente inferior. Tu pode ver que a minha arcada, que os dentes são bem aqui embaixo, não aparece nada da arcada inferior. Né? Isso tudo foi o desgaste que o problema te causou. Exatamente, que eu fazia assim, né, e apertava. Né? Então doía o maxilar e aqui eu não sentia, aqui eu vi, estava bem pequenininho. O bruxismo, ele está muito relacionado sendo um distúrbio do sono, aos 2 distúrbios do sono clássicos, que são apneia e ronco. Se o sono for alterado por apneia do sono, por exemplo, essa pessoa fatalmente terá, e o exame polissonográfico nos mostra isto muito bem na arquitetura do sono, ela terá também apertamentos, sejam silenciosos ou rangidos, ruidosos dos dentes. Quem não tem uma boa noite de sono vai ter o sono prejudicado. Ele não vai atingir os níveis profundos de sono e o sono não vai ser relaxante. Isso vai refletir danosamente no dia seguinte na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. Era uma coisa assim, o dia inteiro dor de cabeça, sabe? Ela acordava e ia dormir com dor de cabeça. O desgaste anormal dos dentes e a hipertrofia dos músculos da face são sinais que ajudam no diagnóstico do bruxismo. Se você range os dentes à noite, acorda com dor de cabeça e dor facial, existe a possibilidade de você ter bruxismo. Bruxismo, eu acho que é alguma coisa que envolve o sono, né, de noite, mas não tenho certeza. Eu já ouvi falar, acredito que seja um ranger dos dentes que geralmente as pessoas apresentam no período da noite, quando estão dormindo. E a pessoa aperta tanto os dentes na hora de dormir que pode até quebrá-los, não é? O bruxismo é ficar rangendo os dentes, ficar mordendo os dentes. Eu acordava com dores nos meus dentes mesmo. Eu percebi que eles estavam se desgastando e sempre era mais intenso pela parte da manhã. Tem o desgaste por causa desse hábito, o dentista já me falou desse desgaste. Se bruxismo de repente é algo que a gente adquire no dia a dia por estresse, alguma coisa, ou se pode ser genético, por exemplo. De onde vem, quais seriam as consequências para o próprio organismo. 6% das pessoas, 6% da humanidade tem o distúrbio do sono chamado bruxismo. Agora, ele se reflete de forma diferente na adolescência, na idade jovem, entre 20 e 30 anos, e lá na terceira idade, a partir dos 60. Já se sabe que problemas ortodônticos e ortopédicos, como a projeção da arcada superior, a projeção da arcada inferior, a lateralidade, o desencontro em lateralidade, eles podem exacerbar e gerar mais efeitos colaterais do bruxismo do que em alguém que morda direito, que tenha a oclusão dentária correta. Eu nunca tive dores no rosto por causa disso, mas eu sinto toda a musculatura do rosto mais relaxada. Depois que eu comecei a usar a plaquinha, até algumas semanas depois, tu sente a musculatura do rosto bem mais
mais soltas. E agora, nesse último ano, você tem notado o bruxismo tá igual, tá diminuindo? Eu praticamente diria que eu não sinto mais que eu tenho bruxismo noturno, porque eu não escuto, não sinto, não acordo com dor de cabeça, não tenho dor na mandíbula, não tenho... Mas eu continuo usando plaquinha porque é uma precaução, né? Os tratamentos disponíveis para bruxismo, sem dúvida nenhuma, iniciar com a regularização da oclusão dentária. Hoje nós dispomos dos tratamentos ortodônticos e, consequentemente, o tratamento ortodôntico é adequado para que se faça esse encaixe preciso dos dentes entre si. A indicação da placa oclusal não é forçosamente um tratamento. Eu estabeleço a placa oclusal como o meu meio de diagnóstico, para que eu possa verdadeiramente estabelecer o diagnóstico dessa disfunção, a consequência dessa disfunção. E, finalmente, uma vez reconhecido todo esse setor e equilibrado esse setor, se houver necessidade, as cirurgias. O bruxismo é o hábito de ranger os dentes exercendo pressão da arcada superior sobre a inferior. A força excessiva da musculatura sobre os dentes leva a dor no pescoço, na mandíbula e nos músculos da face, estalos ao abrir e fechar a boca e alterações do sono. Os recursos mais indicados para o tratamento são as placas interoclusais flexíveis de silicone ou as placas rígidas de acrílico, moldadas segundo o formato da arcada dentária do paciente. Elas ajudam a restringir os movimentos dos músculos mastigatórios e a reduzir o atrito que provoca o desgaste e o abalo dos dentes. Há quanto tempo tu usa a placa hoje? Comecei a usar desde o início do tratamento, uma placa provisória, uns 4 anos eu 4 uso, anos. assim. Tem algum inconveniente disso? De usar a placa? Ela te traz algum... Não, pelo contrário, ela é Nossa, a placa... Só que solucionou. Só solucionou, não tem inconveniente nenhum. Já teve, porque era um ser estranho que estava na minha boca, eu custei a me acostumar. E a dentista dizia, não, é assim mesmo, Estela, vai com calma que tu vai te acostumar. E eu me acostumei. Teve que fazer algum outro tratamento além de usar a placa? Tive que fazer levantar cada dentária inferior. Eu levantei todos os dentes. Alguns implantes, né, porque não tinha como levantar essa parte de trás aqui, porque a gente mastiga muito, então não tinha como botar resina. Mas esses aqui centrais, incisivos centrais, laterais, inferiores, ela levantou com uma resina. Quais foram os benefícios, assim, no teu dia a dia que tu notou nitidamente, assim? Dor de cabeça ter sumido, né? Que acompanhava de vômitos e idas pro hospital, né? Isso sumiu. E eu não fiquei tão irritada. Eu consegui fazer melhor as coisas, porque daí eu não tinha dor de cabeça. Francine, eu queria que tu me falasse um pouquinho, assim, da questão do bruxismo da tua mãe, assim. Alguma vez tu ouviu ela rangendo os dentes? Não, nunca ouvi, mas eu sempre soube que ela teve bruxismo. Era uma coisa assim, o dia inteiro dor de cabeça, sabe? Ela acordava e ia dormir com dor de cabeça. Qual foi as diferenças que vocês notaram, assim, que a família notou com o tratamento que ela começou a fazer? Ela ficou mais alegre, ela conseguiu fazer os artesanatos dela, que ela gosta e tal. Vocês estavam me contando que tu tem bruxismo também, o teu pai também tem. Como é que foi meio que a descoberta assim, dentro da família? Começou com a mãe, que era o caso extremo, assim, diria. E quando eu fui consultar e a dentista examinou aqui o maxilar, ela viu que estava bem tenso, sabe? E quando tu fez o teu diagnóstico, já tinha alguma dessas complicações de desgaste? A dentista percebeu que a parte externa dos meus dentes estavam mais finas, quase transparentes, assim. Digamos que eu não cheguei a diminuir o tamanho dos dentes, mas eu tava gastando eles. O que foi que o tratamento com a placa melhorou, assim? Basicamente, tudo. Bom, a tensão não existe mais, porque eu tensiono na placa, né? O bruxismo costuma se manifestar quando a pessoa está nervosa ou enfrenta uma situação de estresse.
Tente reduzir a tensão, especialmente antes de dormir. Ouvir música, ler um bom livro, fazer uma caminhada ou tomar um banho relaxante podem ajudar a dormir melhor. Uma bolsa de água quente no lado da sua face ajuda a relaxar os músculos doloridos. Quando o bruxismo não é tratado, o primeiro efeito vai ser doloroso na face. Dos primeiros efeitos também haverá desgastes dentários incompatíveis com a idade em que ele se apresenta. Poderá haver retrações da gengiva que causarão sensibilidades dentárias. E, se ele não for tratado, o passo seguinte é agredir as articulações temporomandibulares, criando um problema mioartrológico, isso é, um problema de articulações. Tinha alguma coisa que facilitava para ti, que te relaxava e que tu diminuía a quantidade de vezes que tu mordia os dentes? Quando eu comecei a praticar yoga, eu percebi que minha mente ficou melhor. Justamente porque tu trabalha o corpo, tu trabalha a mente, tu trabalha o teu espírito. Né? Tu vai, consequentemente, te tornar uma pessoa mais leve, mais relaxada, mais feliz. Depois que tu faz todos os exercícios físicos, todos que envolvem força, flexibilidade, equilíbrio, todos esses exercícios eles se refletem depois no relaxamento. O relaxamento normal ele fica bem mais prazeroso do que se tu simplesmente deitasse e dizer, agora eu vou relaxar. O exercício físico feito 3 horas antes de dormir pode ser benéfico para descansar, relaxar e dormir bem. Já não se deve sair de uma sessão de exercício físico, de uma ginástica, de uma academia e tentar dormir. Você vai estar com os músculos ainda ativados e poderá ser um gancho para fazer as ativações. E tudo isso tu fez algum curso ou tu foi Isso vendo eu e fiz pesquisando? Curso, não, eu não sou inventora. Eu faço curso, aprendo e depois venho para casa E vai pra aplicando, vai aplicar. fazendo. Como é que isso daqui te ajuda? Olha, Como é que esse na local época aqui? eu fazia também essas coisas, né? Só que eu não podia terminar, né? Eu fazia um pouquinho, eu já me irritava, daí eu tinha que fazer outra coisa, daí fazer outra coisa. Isso aqui pra mim é maravilhoso. Eu venho pra cá e eu me desestresso. Se eu tô preocupada com alguma coisa da casa, daí eu sinto que eu tô tensionando o maxilar, daí eu pego a minha placa e venho pra cá de placa. Mas é muito bom vir pra cá e mexer no que a gente quer, né? Quer fazer um couro, tu faz. Quer fazer lidar com massa, tu lida. Só pessoas ansiosas ou estressadas têm bruxismo? Não só as pessoas ansiosas e estressadas têm bruxismo. O bruxismo pode estar relacionado também a doenças sistêmicas. Quem fuma tem mais chances de ter bruxismo? Não. O fumo não é uma causa de bruxismo. Quem tem bruxismo só range os dentes durante o sono? Quem tem bruxismo range os dentes durante o sono e aperta os dentes durante o bruxismo de hoje. Dormir mal facilita o surgimento do bruxismo? Sim, porque o dormir mal leva à tensão emocional. Consequentemente, o paciente pode fazer bruxismo. O bruxismo é uma coisa muito comum, muita gente tem isso. Apesar da gente não entender muito bem o que causa, às vezes pode estar associado com ansiedade, estresse. Apesar da gente saber que o bruxismo não tem cura, existe a plaquinha que se usa, né? E que ajuda a aliviar alguns dos sintomas do bruxismo. É importante que as pessoas usem. Assim, eu vejo que alguns pacientes têm dificuldade de aderir, né, e de usar regularmente essa plaquinha de noite. Esse tratamento ele alivia os sintomas e ele pode evitar complicações do bruxismo, como por exemplo o desgaste excessivo dos dentes, né, e outras alterações da articulação temporomandibular. Para aquelas pessoas que se dão conta que o seu bruxismo, o seu ranger de dentes está associado ou até desencadeado por estresse ou ansiedade, essas pessoas possam buscar alguma forma de extravasar ou de controlar esse estresse através de uma psicoterapia ou
atividade física que sirva como válvula de escape, né? Ou outra atividade de lazer também, né? Pintura, tricô, enfim, artesanato, são coisas que ajudam a aliviar o estresse do dia a dia, ajudam também a tu ter uma tarefa ou outra que não seja só o trabalho, que não seja só a rotina diária de casa também, né? Ser saudável para mim significa fazer o que eu gosto sem me importar com o que vai acontecer. Para mim, ser saudável é ser feliz, ter muitos momentos de felicidade. O Ser Saudável está disponível na internet. Assista aos nossos programas em tvbrasil.org.br/Ser Saudável.